Olá, mais um programa da Escola Bíblica Dominical. É sempre uma alegria, um prazer ter a sua participação. Você que está assistindo, que vai assistir essa palavra de hoje. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, que vai falar sobre o despertamento, né? Renova o altar, né? Então é muito importante essa palavra e fique conosco, você vai ser edificado para a glória do Senhor Jesus. No final, nós estaremos orando por você, pela sua casa, em nome de Jesus. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos mais numa aula onde nós vamos, neste trimestre, estar percorrendo o livro de Esdras e o livro de Neemias dentro deste tema, o despertamento espiritual. Então não perca nenhuma das aulas. O versículo-chave de hoje está em Esdras, capítulo 13, versículo 3, que diz assim: E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Então, nós vimos na aula passada sobre a oração de Daniel. Quando Daniel estava com 82 anos, ele lê a profecia no livro de Jeremias, onde falava que o cativeiro babilônico duraria 70 anos e já tinha se passado 67 anos. E Daniel pôde perceber que faltavam 3 anos. Então ele começa uma oração de arrependimento, porque ele sabia que a promessa não se cumpriria sem uma intercessão pelo arrependimento do povo. E no ano 70, aí Daniel já tinha 85 anos, 3 anos após esta oração, Deus desperta Ciro, o rei da Pérsia, para fazer o decreto permitindo a volta dos israelitas para a sua pátria, para poderem reconstruir a sua pátria. E quem Ciro vai levantar como líder dos judeus para conduzir os judeus até neste retorno vai ser o Zorobabel. E o que nós vamos ter? Os desafios do avivamento, o retorno sob a liderança de Zorobabel. Então quais são os desafios desse retorno, pastor? Então a promessa se cumpriu, como a profecia, a promessa foi cumprida, mas havia ali alguns desafios. Quais eram estes? Será que o povo queria voltar? Porque já fazia muito tempo que eles já tinham se acomodado, se acostumado no cativeiro, né? Os judeus ganharam muito dinheiro na Babilônia, eles se enriqueceram, a maioria dos judeus se enriqueceram ali na Babilônia. Por que voltar? Essa é uma questão. Por que nós vamos voltar? Então, o primeiro desafio era esse comodismo. Por isso que o avivamento é você ter um coração fervendo para cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus em primeiro lugar. Então havia esse desafio. E para onde que nós vamos? Nós vamos retornar para uma terra destruída. Nós vamos retornar para uma terra cheia de inimigos ao redor que não querem o nosso êxito. O templo destruído, o muro derribado, uma terra arrasada, voltar para a terra arrasada. Por quê? Aqui nós estamos melhor. Olha que desafio que eles tinham. Então, o Zorobabel, ele vai buscar despertar o povo para essa volta. E este retorno, ele só foi possível pelo trabalhar do Espírito Santo. Então, o avivamento, quem promove é o Espírito Santo. Como explicar que 50 mil, contando 42 mil mais ou menos, contando com os servos que foram para este retorno, 50 mil pessoas, 4 meses de viagem. Como explicar eles aceitarem enfrentar esse desafio? Despertamento espiritual. E despertamento espiritual é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo fazendo aflorar no coração deles a necessidade de cumprir o propósito, de cumprir a promessa.
Então, avivamento é obra do Espírito Santo. Nós intercedemos para que isso aconteça, mas quem vai trabalhar nos corações para aflorar esse sentimento espiritual é o Espírito Santo. Então o avivamento ele vem do alto, não é mérito humano, não é coisas que nós vamos promover, né, métodos, metodologias que vamos utilizar, não, é obra que vem do alto. É interessante que, é um ponto muito interessante essa questão deles terem acomodado, muitos terem acomodado, fui missionário, mas muitas pessoas estavam lá, muitos acomodaram, como você disse, até talvez prosperaram financeiramente, mas muitos ali tinham saudade, né, da sua casa, né, queriam esse retorno, né, estava dentro deles, né, então o Senhor, através do Espírito Santo, ele mantém essa chama acesa no coração daqueles que realmente são de Deus, né, que tem um compromisso com Deus, que por mais que as circunstâncias levam as pessoas para algum lugar, em algum momento, mas, mas na essência, né, no seu interior, há alguma coisa crama, né, por aquele retorno, por aquele propósito de Deus. Então, assim, nós só podemos explicar isso porque você imagina 70 anos. A gente sabe que os judeus, eles foram perseguidos também na Babilônia, em algum momento, né? Teve o decreto, quando fala do decreto, qual que é o rei? Assuero. Aí desceu, acho que 50 anos depois, mais ou menos. Mas nós vemos que existiu perseguição, mas se você for analisar, por exemplo, uma situação diferente do povo quando estava cativo no Egito. Porque no Egito, né, eles estavam realmente sendo escravos ali, né? Estavam ali, realmente eles queriam sair, né? Mas ao mesmo tempo que eles queriam sair, quando Deus prepara para eles sair, uns querem voltar, né? Então, assim, a gente percebe que é uma obra do Espírito Santo, né? E que para cumprir o propósito de Deus, isso tem que estar dentro do coração da pessoa, né? Porque senão as circunstâncias todas embaraçam a pessoa, né? Até porque a gente vê que eles tinham uma vida ali, eles prosperavam, mas eles eram estrangeiros, né? Eles gozavam de certa liberdade, mas eles eram estrangeiros numa terra. Eles estavam despatriados, né? Então eles queriam voltar assim para suas terras, ter a sua pátria de volta, mas tinha aí esse grande desafio de voltar para uma pátria, né, um lugar que estava arrasado. Os propósitos de Deus são tão perfeitos, né, em seu cumprimento. Porque agora veio à minha mente um outro episódio, agora mais recente, no século XX, quando os judeus estavam dispersos há 2000 anos. Isso é uma história bem mais para frente do que a gente está estudando. E a gente está falando do século XX. Só que eles já tinham se acostumado numa Europa liberal. Ali eles tinham posições de destaque, estavam enriquecidos. Eles estavam se assimilando. Ninguém pensava em nação de Israel. Nenhum judeu pensava em reconstruir a sua pátria. Mas Deus foi direcionando de uma tal forma que hoje nós temos o Estado de Israel. Até porque o país de Israel. É um cumprimento da palavra. Um cumprimento da palavra, né? O Senhor Jesus vai sentar no trono de Davi. É o que está na palavra, né? E o trono de Davi está em Israel, mais precisamente em Jerusalém, né? Por isso que existe hoje esse duelo, né, dos descendentes de Ismael com os descendentes de Israel, né? Que todos são filhos de Abraão, mas o filho da promessa é Israel, né? Então existe esse duelo, aquela briga intensa que a gente vê ali no Oriente, por causa da Terra Santa, né? Então ali tem um segredo, né? Ali tem um mistério, né? Ali Deus vai cumprir. Foi ali que começou, né? Desde quando o Senhor pede para Abraão oferecer o sacrifício, né? Exatamente ali naquele lugar onde foi construído, no mesmo lugar, o Templo de Salomão, onde hoje existe a mesquita, que é dos muçulmanos, mas que vai ser destruído e vai ser edificado o templo naquele lugar, né? Então, assim, é um lugar especial, né? E estamos falando do mesmo lugar que o povo estava reconstruindo desde aquela época.
E é muito, eu gosto de estudar essa parte porque a gente vê o cuidado que Deus tem com o povo dele, né? A gente vê nações que se levantam no decorrer da história contra os judeus, contra Israel, e a gente vê esse povo prevalecer, né? Em meio a tantas dificuldades, tantos desafios, a gente vê eles prevalecer. E o que eles puderam aprender no cativeiro? Antes do cativeiro, quando tinha a nação israelita, a marca dos israelitas era a infidelidade a Deus. Eles sempre abandonavam o monoteísmo, a adoração a Jeová, para adorar os deuses estrangeiros, com práticas pecaminosas de prostituição, de sacrifício de crianças. Então isso foi uma constante na história do povo israelita. E só que aí o cativeiro foi uma prova de fogo pelo qual eles passaram, e Deus falou: vocês vão aprender a nunca mais serem infiéis. E isso eles aprenderam. Tá? Na volta, quando eles voltaram para o cativeiro e reconstruíram a nação, nunca mais a nação de Israel voltou à idolatria. Nunca mais foram idólatras. Em relação a esse pecado, eles foram curados. Eles foram tão fiel a Deus, Jeová, nesse aspecto, e rejeitaram até Jesus depois. E o que eles aprenderam? Olha que interessante. Quando eles voltam, quando essas 50 mil pessoas voltam, é a primeira leva. Depois nós vamos ver outras levas de retorno. Mas a primeira leva com Zorobabel foi aí aproximadamente 50 mil pessoas. Retornam a Jerusalém e vê os muros derribados. O que você vai pensar? A primeira coisa que eles tinham que fazer era levantar os muros antes do templo, porque toda a cidade da antiguidade tinha os muros representavam a segurança, a proteção e a identidade. Mas não foi o muro o primeiro foco deles. Também não foi o templo. Então vamos reconstruir o templo. Não foi o templo. Mas a primeira coisa que eles vão fazer é reconstruir um altar. O que eles aprenderam? O que nós vemos aí? Aprender a viver independência a Deus. Não pensaram primeiro em edificar os muros, nem o templo, mas o altar. Os judeus, quando eram fortes, antes de serem levados para o cativeiro, era uma nação forte, era uma nação grande. Agora, e eles eram infiéis a Deus. Agora, eles eram uma nação, um povo fraco, em menor número, com tudo destruído, mas eles aprenderam algo que eles não tinham aprendido de quando eles eram uma nação forte. Eles aprenderam a depender de Deus. Então eles sabiam que a segurança deles dependia de Deus. E isso desde a saída da Babilônia, porque eram 4 meses de viagem, eles estavam cheios de riquezas que foram doando a eles riquezas para eles poderem partir. E eles sabiam que dependendo do lugar que eles passavam, poderiam ser vítimas de assalto, de violência. Então olha o temor pelo quais eles iam passar. Chegando ali a sua terra, tinha os povos que não queriam, ninguém queria que a nação judaica se reconstruísse. Eles lembravam do tempo de Salomão. Não queremos mais esse povo, não. Então existia esse temor e este medo, mas eles aprenderam a depender de Deus. Eles sabiam que aquilo tudo era um milagre. Eles sabiam disso, assim, olha, se não for Deus em primeiro lugar na nossa vida, não é possível reconstruir a nossa nação. Então a primeira coisa que nós precisamos é retomar a comunhão com Deus. E a comunhão, ela se dava a partir dos sacrifícios para a expiação dos pecados. É a partir do altar, onde havia um sacrifício que já remetia ao Cordeiro, a Cristo. É ali que era restabelecida a comunhão, esse vínculo de dependência. Então não foi o muro primeiro a ser reconstruído, nem o templo, mas foi o altar. A adoração, ela precede a bênção. E muitas pessoas, o que elas dizem? Primeiro eu quero a minha bênção para me poder adorar. E não é isso.
Primeiro a adoração. Então a adoração ela precede a bênção. E muitos não entendem, né? É interessante, como você está dizendo, que quando a cidade foi assolada, né, que Jeremias profetizou para o rei Zedequias, que o Senhor ia permitir que Nabucodonosor viesse e pegasse ele como escravo e tal, aconteceu tudo aquelas atrocidades que foram feitas, mas nós vemos que ali a cidade estava murada, a cidade tinha a segurança, né? Só que eles estavam em desobediência a Deus, né? Então, como você está dizendo, os muros da cidade não nos protegem. O que nos protege é nós estarmos em comunhão com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela, né? Então, por isso que é importante. E aí aqui que esse contexto nos traz, né? Que eles entenderam que antes de edificar os muros, eles voltar à adoração, voltar ao temor, à obediência à palavra de Deus, porque aí o resto Deus vai cuidar. Amém. E aqui eu gostaria de... a reconstrução do altar, ela foi um símbolo do reconhecimento da dependência dos israelitas a Deus. E eu gostaria de contar aqui a história de um avivalista chamado Harold Bunk. Ele é um avivalista da África do Sul e ele tem uma pregação, muito conhecida até a pregação dele, e ele fala o seguinte na sua pregação, isso na Argélia, agora, não me lembro muito bem o ano, mas fins do século XX. Ele vai falar o seguinte na sua pregação: Jesus Cristo, dentro do tema da dependência a Deus, Jesus Cristo orou antes de escolher os seus discípulos a noite toda. Suponhamos que essa noite foi de 12 horas. Então imagine 12 horas orando para escolher os seus seguidores que tinham uma missão especial, que tinham uma missão de proclamar o seu evangelho. E aí nós imaginamos que Jesus, quando ele foi para escolher os seus seguidores, no nosso ponto de vista, aonde nós iríamos? Nós iríamos lá na Universidade de Jerusalém, porque lá onde tem as melhores cabeças, os conhecedores do Velho Testamento, da palavra, os que têm boa oratória, todos nós pensaríamos em ir lá, né, na Universidade de Jerusalém para escolher os melhores, dentre os melhores, para ser os seguidores, porque é uma missão muito especial, muito importante. Mas não, ele escolheu pessoas comuns, cheias de defeitos, né? Gente do povo, pescadores. Ou seja, ele foi atrás dos que para a sociedade são o número zero. Então, esse avivalista, ele fala, o número zero. O Senhor vai atrás de quem é o número zero. E ele conta o seu testemunho pessoal e ele diz que ele era o número zero. Numa pregação, num culto, ele não lembra a palavra, ele não lembra quem pregou, como prova que ele realmente era o número zero, né, desatento dentro do culto. E o Espírito Santo fala com ele jovem, olha, eu vou te usar, vou te levar para evangelizar a África. E ele vai contar para o seu pai, que era o pastor, olha, pai, todo feliz, todo alegre, regozijando, o Espírito Santo falou no meu coração que vai me levar para evangelizar a África. E o pai dele responde, não é você que vai ser o meu sucessor, mas é o seu irmão. Porque ele era o pior na escola, ele era o número zero. E o irmão dele até hoje, né, quando ele fez a pregação, ele fala, meu irmão até hoje ele não é convertido. Mas o que eu descobri? Eu descobri que eu era o número zero. Eu fiz uma grande descoberta na minha vida. Eu era o número zero. Mas Jesus é o primeiro. Jesus é o número 1. Então, se eu, número 0, me unisse ao número 1, eu seria o número 10. Então,
era o número 0, mas descobri que Jesus era o primeiro. E se eu me unisse ao número 1, tornar-me-ia 10. E é fantástico a pregação. Vamos ser 0, pessoal. Vamos ser o 0 junto com 1, né? Porque o 0 sem 1 também não vai adiantar. E justamente ele fala, agora se eu me separar de Cristo, eu volto a ser número 0. Sem valor. 0 à esquerda, né? Então, essa pregação, ela ilustra muito isso que nós estamos querendo falar. Os judeus eram 0. Que nação é essa? Uma nação destruída. Somos 0, mas eles descobriram, eles aprenderam no cativeiro que se eles se unissem ao Senhor, se eles se unissem a Jeová, eles se tornariam o número 10. Os judeus aprenderam uma grande lição no cativeiro: somos o número 0, mas com Jeová somos 10 e conseguiremos edificar a nossa nação. Para edificar aquela nação naquela situação seria só mesmo nessa dependência a Deus. E hoje, né, como o apóstolo Paulo nos faz a comparação de Cristo, a cabeça, e nós o corpo, né, aí é uma comparação também, né, que ilustra o valor de você estar com Deus, ligado com Deus. E o apóstolo Paulo faz, né, a ilustração dizendo que Cristo, ele é a cabeça e nós o corpo, né? Então olha que privilégio nós temos de termos uma cabeça, né, pensante, poderosa, né? Então, se nós também refletirmos hoje, nós somos, né, muito abençoados por estarmos ligados no corpo de Cristo. Por isso que é importante você ainda que não decidiu sua vida para o Senhor Jesus, o convite de Jesus é esse. Então, eu quero que você faça parte do corpo, né? Eu quero ser a sua cabeça, né? Então, assim, que privilégio nós termos a cabeça de Cristo no nosso corpo, né? Sermos guiados por Ele, as melhores decisões, o melhor caminho, né? As melhores escolhas, Ele vai saber, né, nos dirigir. Então, se nós estivermos com Jesus, né, realmente no centro, né, das nossas decisões, representando a nossa cabeça, né, nós vamos só prosperar, nós vamos ser abençoados. Né? Pastor, e sabe assim, porque as pessoas não suportam nós, principalmente quem está na liderança, as pessoas não suportam, porque aquela pessoa ela não foi escolhida por critérios humanos, não é o meu critério. Então você não foi escolhido pelo meu critério, mas pelo critério de Deus. E o povo não conhece, né? Deus não pegou os melhores, pelo contrário, né? O Senhor pegou os piores, né? Ele diz a sua palavra: eu revelei as coisas, ocultei as coisas aos sábios e entendidos e revelei aos pequeninos, né? Aos improváveis, né? Aos improváveis, né? Faz as coisas que não são, né, confundir as que são, né? Então o Senhor, ele tem uma maneira de escolher. Por quê? Aí você vai falar assim: mas Deus realmente escolhe o pior? Não. É que Deus conhece lá no coração, lá no profundo, né? Os homens julgam pela aparência, né? E a gente vê as aparências, nós mesmos olhando às vezes as aparências, quantas vezes nos decepcionamos com as aparências, né? A pessoa se apresenta de uma forma que fala: puxa vida, né? Que legal. E depois lá na frente a gente vê a decepção. Agora o Senhor Jesus não, Ele conhece lá no coração. E quem conhece o coração e só Ele conhece, né? Ele não erra na escolha, não, Paulo. Por isso que nós fomos escolhidos por Deus e temos que ser muito grato a isso, né? Porque o Senhor viu algum valor em nós, né? Você acha que Deus ia morrer por nós? As pessoas falam assim: não valia nada. Não. O Senhor viu o valor em nós, né? Deus não ia morrer por algo que não vale nada. Não. Nós estávamos destruídos pelo pecado, mas o Senhor percebeu que se tirar o pecado, né, o que ficar vai ser bom. Porque lá em Gênesis, quando o Senhor fez, o Senhor falou: viu Deus que era bom, né? Então o Senhor viu o valor em nós. E a gente fica imaginando, né, o que as pessoas pensavam ali, olhando para aqueles... Nós, quando lemos a Bíblia, quando nós vemos Judas foi escolhido. Judas era o número 10. Ele só se tornou o número 0 porque ele se separou do número 1, do primeiro de Cristo. Mas ele era o número 10. Pedro, por um momento ele se separou
depois que ele negou a Cristo, que estava indo para a cruz, ele se separou, se tornou um 0. Ele era 10, ele foi escolhido, era 10. Depois se separou e se tornou 0 novamente e voltou a pescar. Mas quando ele resolve retornar a Cristo, quando Cristo aparece para ele ressurreto e volta a se juntar, ele volta a se juntar novamente a Cristo número 1, ele volta novamente a ser o número 10. Então, 12. Tantos defeitos, né? Você tinha ali Tiago e João, por exemplo, que pediu para Jesus mandar fogo do céu para matar os samaritanos. Olha que vexatório, nós lemos que a mãe deles intercedeu por eles para que Cristo, quando fosse reinar, permitisse com que eles sentassem ao seu lado, no seu reino. Mas que absurdo, né? Que prepotência. Então, homens com tantas falhas, como eu, né, e vocês, mas era o número 10. Então, infelizmente, talvez você olhe para uma liderança da sua igreja e não é o que você queria, mas é o que Jesus quer. É o que Jesus quer e é o número 10. Você pode identificar muitas falhas nessa liderança, você pode não suportar a liderança, mas é o número 10. Porque a partir do momento que nós aceitamos essa dependência a Cristo, nós somos Martim Lutero, o inimigo um dia aparece para Martim Lutero e começa a acusá-lo dos seus pecados, né? O que você é? Você está querendo aí agora fazer esse movimento aí, né? Olha o que você já fez. E começou a lançar na mente dele tudo o que ele já tinha feito de errado. Mas na hora ele lembrou da palavra e aí ele diz para aquele inimigo repreendente: o sangue do Senhor Jesus me purifica de todo pecado. Aí nós lembramos, Ana Paula, do hino 39, né? Alvo mais que a neve, né? Quando nós reconhecemos Jesus, nós arrependemos dos pecados, né? Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, através de Jesus, né? Não é mais essa vida de pecado, não é mais essa sujeira com o inimigo, que as pessoas também olham e julgam você pelo passado, por coisas que já aconteceu. O Senhor Jesus olha e vê você lavado, né? E quando você pega uma roupa lavada, assim, você não viu o estado anterior, pastor? Você pegar 2 roupas lavadas, uma que estava pouco suja ou outra que estava mais suja, não muda nada, as 2 ficaram limpas. Verdade. Entendeu? O importante é estarmos lavados, o importante a sujeira que foi, passou, né? Então esse é o privilégio que o Senhor Jesus nos dá, de um recomeço, né? De termos um novo nascimento e o Senhor lança no mar do esquecimento tudo aquilo que já aconteceu, que não deveria ter acontecido, mas que aconteceu, né? E que às vezes o inimigo fica te acusando disso. Então você tem que olhar para frente e saber que Jesus pagou o preço de todo esse pecado. Aí você não tem dívida nenhuma mais. Você não deve mais nada, né? Se o diabo fala, você está devendo, estou devendo nada. Né? Enquanto você estiver com o Senhor Jesus, essa dívida está pagada. Conclusão: aquele que é chamado por Deus para um despertamento espiritual, a primeira coisa que ele reconhece é que depende do Senhor para o cumprimento desta grande obra que está por vir. Chegando ao fim do programa, muito abençoada essa palavra. Porém, missionária, temos uma pergunta aqui, uma pergunta até anônima, que a pessoa mandou para a gente aqui, dizendo, querendo entender, né? Porque fala judeu, mas nós sabemos que são 12 tribos de Israel, né? E Judá é uma das tribos. Por que se dá o nome de povo judeu, né? Então tem essa pergunta, gostaria que você respondesse aí para os nossos ouvintes. E já aproveitando também e convidar você para continuar mandando suas perguntas, suas dúvidas, participando conosco. E com certeza a gente vai estar aqui pesquisando para trazer uma resposta de Deus para você. Então, a missionária puder responder essa pergunta, por gentileza, para o nosso ouvinte. Amém. Quando Ciro decreta a volta dos israelitas, era o decreto para as 12 tribos, para todos voltarem. Porém, as 10 tribos de Israel, vamos retornar um pouquinho. A nação israelita, você tinha o reino do norte, que tinha as 10 tribos, e o reino do sul, que tinha 2 tribos, Judá e Benjamim. Judá era maior. Então, o reino do norte era chamado de reino de Israel, 10 tribos, reino do sul, reino de Judá. O reino do norte, ele foi invadido pelos assírios
e foram dispersos, foram expulsos e dispersos pelo reino assírio. Depois de mais ou menos 100 anos, é o reino do sul que vai ser invadido, dessa vez pelos babilônicos, por Nabucodonosor, que vai levar os cativos para a Babilônia. Quando Ciro decreta a volta dos israelitas, só vai atender ao chamado os da tribo de Benjamim e Judá. Como Judá era a maior tribo, então a gente fala, só vai atender ao chamado os judeus, os da tribo de Judá. Então só eles que vão retornar. As outras tribos, as outras 10 tribos, estavam tão aculturadas, tão dispersas, que nenhuma atendeu a esse chamado. Mas a tribo de Judá atendeu ao chamado e eles retornam. Então, a partir daí, você vai falar judeus, né? Aí, por isso que hoje nós falamos judeus, povo judeu, porque só eles que aceitaram ao chamado do retorno. E tem alguma coisa também que pode ter alguma ligação espiritual nisso, missionária, porque o Senhor Jesus, ele é da tribo de Judá, né? Ele é o leão da tribo de Judá. A descendência de Jesus, né, de José, na verdade, né, falando humanamente, né, ele nasceu na descendência da tribo de Judá, né? E é interessante, são curiosidades interessantes, porque você vê que Judá também não era o primogênito dos 12, né, mas ele foi o que levou a descendência até o Senhor Jesus, né? Davi era da descendência de Judá, porque Jesus, ele é da descendência de Davi, que era da descendência de Judá. Então, você tem aí a oportunidade de tirar suas curiosidades, agregar conhecimento. Está aqui passando no vídeo aí o nosso e-mail, né? E você pode estar encaminhando e-mail as suas perguntas nesse e-mail. E com certeza, com muito carinho aqui, o pastor Paulo, né? Nosso teólogo aqui, a nossa teóloga missionária Ana Paula, vai estar trazendo uma resposta de Deus para a sua vida. Amém? Chegamos ao final e nós queremos, antes de terminar aqui, nós queremos orar pela sua vida. Você que está em casa, você que está assistindo, em qualquer lugar, se puder, feche os seus olhos aí onde você estiver, coloque o seu pensamento a Deus e aquilo que você estiver precisando, como nós ouvimos essa palavra hoje, né? Sem Deus, nós não somos nada, somos um zero, mas com Deus, ninguém pode conosco. Pode crer nisso aí, amém? Vamos orar. Senhor, nós ouvimos a sua palavra, Pai. Oh Deus, e a tua palavra, Senhor, ela nos traz esperança. Senhor, quantas pessoas, Pai, têm sido desvalorizadas, discriminadas, julgadas, muitas vezes, Senhor, por coisas que já aconteceram, ou até mesmo por coisas que nunca aconteceram. E são desacreditadas, Pai. Ninguém confia, ninguém acredita. Mas o Senhor, Pai, o Senhor nos mostra que o Senhor escolheu, ó Deus, os improváveis. O Senhor escolheu aqueles que ninguém dava nada. Assim como o Senhor chamou José, que era o menor, assim como o Senhor chamou Davi, que também era o menor na sua casa. E o Senhor, ó Deus, fez grandes coisas através desses homens. E eu sei, Pai, que o Senhor está também, neste momento, Pai, através dessa palavra, despertando a fé desta pessoa que está ouvindo, que muitas vezes se sente, Pai, sem valor nenhum perante a sociedade, até mesmo perante a igreja. Muitas vezes, Pai, não são reconhecidas, não são valorizadas. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor pagou um preço alto pela vida de cada um de nós. E se o Senhor pagou um preço alto é porque o Senhor sabe que em nós, Pai, existe algum valor. E eu sei, Pai, que essa pessoa que está aí nos ouvindo, ela possa agora, Pai, entender que sozinha, Pai, como nós ouvimos na Tua Palavra, nós não somos nada. Sozinho, Senhor, nós não temos força nenhuma. Sozinho nós somos destruídos pelos vendavais, pelas circunstâncias dessa vida. Mas sabemos, Pai, que quando nós estamos com o Senhor, quando estamos, Pai, edificados na rocha que é Cristo, nós, Pai, vencemos tudo. Nós superamos tudo, Pai, porque nós temos conosco, Pai, ó Deus, a Tua força, o Teu poder, Pai. Nós temos conosco, Pai, ó Deus, a Tua palavra poderosa, Pai. Nós temos a fé que nos faz avançar, nos faz, Pai, conquistar. Ó Deus, os sonhos, Pai, que estão, Pai, perdidos. Muitos, Pai, já desanimaram, já não acreditam mais naquilo que o Senhor prometeu. Ó Deus, porque veio circunstância, Pai, que fez essas pessoas pararem e elas se afastaram de Deus.
mas neste momento nós estamos, Pai, recebendo o convite do Senhor para nós alinharmos novamente com o Senhor, para nós unirmos novamente com o Senhor e sermos, Pai, ó Deus, termos a Tua direção na nossa vida. E eu tenho certeza, Pai, que algo grande o Senhor vai fazer na vida dessa família, na vida desses filhos, Pai, que muitas vezes estão, Senhor, dando até trabalho para os seus pais, mas o Senhor vai atingir, ó Deus, o coração de cada um, vai transformar, vai libertar, e o Teu nome vai ser glorificado, Pai, como sempre é glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém.